antes da gente começar é que, para um aproveitamento melhor da aula, nós vamos deixar as perguntas e respostas para o final, tá? Vou reservar aí no máximo 5 minutos para perguntas e respostas. Pastor, já tá gravando, tá? Tranquilo. Deixa eu só orientar o pessoal do grupo aqui para entrar nesse link. Prontinho, já são 20 horas, nós vamos começar a nossa aula de hoje e nós estamos trabalhando durante esse módulo, né, a matéria de Cristologia, e estamos trabalhando a doutrina do tríplice ofício, né, os 3 ofícios de Cristo. Vamos começar a nossa aula, vamos fazer uma oração inicial. Para a gente começar com a oração é sempre bom. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nessa hora nós nos colocamos diante de Ti para pedir ao Senhor perdão pelos nossos pecados e falhas. Clamamos ao Senhor neste momento pela Tua graça e pela Tua misericórdia. Ó Deus, abençoe nossa aula, abra nossa mente, nosso entendimento, para que possamos entender a Tua palavra e compreender a verdade da Tua Escritura. Em nome de Jesus nós oramos, te agradecemos. Amém. Amém. Hoje nós vamos estudar o ofício real de Cristo. Na aula passada nós estudamos o ofício sacerdotal de Cristo, aula retrasada, o ofício profético de Cristo, e nessa aula nós vamos trabalhar um pouquinho sobre o ofício sacerdotal de Cristo, e após isso nós vamos fazer uma breve exposição da carta aos Filipenses, capítulo 2, falando sobre a humilhação de Cristo, a humilhação do rei. Então vamos lá. O ofício real de Cristo. A gente já vai entrar no assunto para a gente ganhar tempo. Alguns aspectos do ofício real de Cristo. Vou falar aqui o esboço do que nós vamos tratar e a gente já vai entrando no assunto. Primeiro nós vamos ver os aspectos introdutórios do ofício real de Cristo, ou seja, os aspectos iniciais dessa doutrina, que é o ofício real de Cristo. Depois nós vamos ver a realeza espiritual de Cristo sobre a igreja, por que Cristo exerce o seu ministério real sobre a igreja de Cristo. Esses são os 2 primeiros tópicos da nossa aula. E temos 3 subtópicos em cima desses 2 tópicos. Primeiro subtópico, a natureza dessa realeza. Segundo, o reino sobre o qual essa realeza se estende. E terceiro, a duração da realeza espiritual de Cristo. Basicamente, é isso que nós vamos estudar aqui hoje. Então, vamos ao primeiro tópico, que é o aspecto introdutório do ofício real de Cristo, ou os aspectos, no plural, né? Os aspectos introdutórios do ofício real de Cristo. O ofício real de Cristo e seus aspectos introdutórios. Cristo sendo filho de Deus, sendo filho do grande eterno Deus, ele participa naturalmente do domínio de Deus sobre todas as suas criaturas. Isso deve ficar muito claro para vocês. Quando nós falamos de Cristo sendo filho de Deus, nós estamos dizendo que ele participa naturalmente de todo o domínio de Deus sobre suas criaturas. É válido vocês entenderem que a expressão filho de Deus nas Escrituras não significa que ele é um ser diferente de Deus Pai. Isso nós chamamos de teontropos, ou seja, Deus, antropos, homem, o Deus homem. Sendo ele filho de Deus, logicamente ele é Deus. Ele tem todos os atributos de Deus. Ele possui todos os atributos da divindade. Isso é válido nós entendermos,
porque muitas pessoas fazem uma confusão muito grande. Não, Jesus, ele não é Deus, ele é filho de Deus. Ora, a expressão filho de Deus significa que ele tem a mesma natureza de Deus. Se ele é filho, ele tem, então, as mesmas características e a mesma natureza do próprio Deus. Só há um Deus, só existe um Deus, e esse Deus subsiste em três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E esse Deus, ele é o Deus Todo-Poderoso. Mais na frente a gente vai entender um pouquinho sobre a Trindade, como que surgiu, como que cunhou essa expressão Trindade, apesar dela não estar na Bíblia, quando que ela foi cunhada, quando que ela foi transcrita, como que os cristãos subscreveram essa doutrina, que é a doutrina da Trindade, porque nós cremos nisso, apesar de não ter a palavra explicitamente escrita, Trindade, na Bíblia, nós vemos a atuação distinta do Pai, do Filho e do Espírito Santo em uma só pessoa, que é o próprio Deus, ou o próprio Cristo, ou o próprio Espírito. Para entender a Trindade, é questão espiritual. Na matemática, 1 mais 1 é igual a 3. Na teologia, 1 mais 1 é igual a 1. Então, não é lógico isso, é teológico. Então, não tem que ter lógica mesmo. Se tiver lógica, perde-se, então, a fé, perde-se, então, a credibilidade nas Escrituras. A mesma coisa é a divindade de Cristo. Ao mesmo tempo em que ele é Deus Pai, ele também é Deus Filho. Isso não tem lógica para a nossa mente humana. Isso é teológico para a nossa fé, que está além da nossa razão humana. Então, o próprio Senhor Jesus, ele é rei porque ele reina e sua realeza se baseia em sua própria natureza divina. Tudo pertence a ele por direito, porque ele é filho do Senhor Deus. E ele, a Bíblia diz que ele não é apenas rei, mas ele é rei dos reis. O texto não diz que ele é rei de reis, mas ele é rei dos reis e senhor dos senhores. Então ele possui os mesmos atributos divinos do Pai. Quando nós formos lá para a carta aos Filipenses, daqui a pouco, a gente vai ver que ele não abriu mão da sua divindade. Apesar de ter se tornado homem, apesar de ter se tornado uma criança, um bebê, era o próprio Deus ali encarnado. Tá? Era o próprio Deus ali envolto em panos, era o próprio Deus em pessoa. O próprio Deus se tornou um bebê, se tornou uma criança, se tornou homem, adulto, adolescente, jovem, e esteve entre nós. Ele não abriu mão dos seus atributos divinos. Então, a realeza de Cristo envolve esse raciocínio de que ele é filho de Deus e, ao mesmo tempo, possui os mesmos atributos do Pai. A sua realeza, ou seja, a realeza de Cristo sobre a igreja e sobre o mundo, de acordo com alguns textos bíblicos. Nós vamos ler o Salmo de número 2, que é um salmo messiânico, que fala diretamente do Messias, Salmo de número 2, versículo 6, e vamos ler também o Salmo 45, verso 6. Esses dois textos, eles são cruciais para nós entendermos a realeza de Cristo sobre a igreja e também sobre o mundo. Se vocês estiverem com a Bíblia aberta aí, quem tiver mais rápido aí, lê para mim bem rapidinho para a gente ganhar tempo. Salmo de número 2, versículo 6, e Salmo 45, versículo 6. Eu vou tomar liberdade só um minuto. A gravação tá ficando muito chiada devido a alguém estar com o microfone aberto. Sim, tá a Eliana. Eliana, por gentileza, você pode desligar o microfone para a gente? Como é que eu É só desligo? clicar aqui abaixo no microfone. Aí? Você clica, tem a câmerazinha, do lado tem um microfonezinho. Tem um ícone do microfone? Isso, muito obrigado. Prontinho. Quem achou o Salmo de número 2, versículo 6, pode abrir o microfone e ler para mim e voltar a encerrar o microfone, por favor.
Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Somente reis, eles eram ungidos no Antigo Testamento. Isso é um assunto bem controverso, a gente não vai entrar em detalhes aqui, porque não convém aqui a essa aula, mas a questão de derramamento de óleo nas Escrituras era somente para rei. Esse texto, por exemplo, aqui do capítulo do Salmo de número 2, se cumpre, por exemplo, lá em Lucas, quando Jesus entra na sinagoga, ele abre o pergaminho, e quando ele abre o pergaminho, já cai na passagem de Isaías, a qual diz: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas. Ora, partindo desse pressuposto de que a unção só era liberada aos reis, isso significa de forma explícita que Jesus ele é rei. Isso significa que ele é ungido do Senhor. A própria expressão ungido do Senhor, o Adonai Mashia, o Yeshua HaMashia, né, ungido do Senhor, aquele que foi ungido, é aplicado somente a Cristo. Nós temos uma mania aí de líderes dizer, não toca no ungido do Senhor, mas no ungido do Senhor é Yeshua HaMashia, no hebraico, é Jesus. Ninguém pode atribuir para si essa posição de ungido do Senhor. Nós somos ungidos pelo Espírito, diz o apóstolo João. Então, ungidos pelo Espírito é a mesma coisa de ser ungido pelo Senhor, porque o Espírito Santo também é o próprio Pai, também é o Filho, ele é Deus. Todavia, a atribuição do termo se faz necessário aqui nesse caso. O ungido do Senhor é Cristo, ungido pelo Espírito e a Igreja. Mas o Salmo 45, versos 6 a 8, também tem um assunto bem importante, que também é um salmo messiânico. Salmo 45, versos 6 a 8. Diz assim... Posso ler? Posso ler, pastor? Pode, por favor. O reino Pode, que Deus claro. o reino que Deus lhes deu vai durar para sempre. Ó Rei, o Senhor governa o seu povo com justiça. Até o 8. Até o 8. Ama o bem e odeia o mal. Foi por isso que Deus e seu Deus o escolheu e deu mais felicidade ao Senhor do que a qualquer outro rei. Pronto? Mais um? Bom, você leu até o 8, né? Falta o 8, então. Pode ler. A sua roupa está perfumada com mirra e aloés. Os músicos tocam para o Senhor, ó Rei, em palácios enfeitados com marfim. Aí foi do 6 ao 8. Isso. Esse salmo aí é o salmo dos filhos de Coré. Esse salmo, ele é um salmo messiânico que trata profundamente da questão da unção real de Cristo. Esse salmo, ele na verdade, Salmos é um dos livros poéticos da Bíblia que mais é citado no Novo Testamento. Isso é uma curiosidade muito interessante. Esse Salmo 45, versos 6 a 8, é citado, por exemplo, em Hebreus, capítulo 1, versos 8 e 9. Hebreus, capítulo 1, versos 8 e 9, rapidinho, vamos conferir lá, porque a mesma citação desse Salmo, mostrando perfeitamente o cumprimento dessa profecia, né, detalhada lá em Salmos, a respeito da vida messiânica de Cristo, ou seja, da sua unção real, daquele que veio para trazer boas novas de salvação mediante o seu poder. Hebreus capítulo 1, versículos 8 e 9, diz assim o texto: Mas do Filho diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, e cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amastes a justiça e odiastes a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. Ou seja, o texto está sendo muito claro, mostrando que ele foi ungido para ser o rei. E ele estende essa realeza não somente sobre Israel,
mas também sobre a igreja. Quando Cristo ele nasceu, eu até falei sobre isso essa semana em um vídeo postado. Quando Cristo nasceu, ele nasceu em um mundo totalmente conturbado no que tange essa questão de reinado. Nós sabemos que Israel estava na mão dos romanos, os romanos lideravam o povo, depois de Alexandre o Grande ter espalhado a cultura helênica sobre boa parte do mundo daquele tempo, do mundo daquela época. Inclusive, eu até estava vendo um certo herege dizendo na internet que os textos bíblicos do Novo Testamento estão equivocados porque foram escritos em grego, e naquela época os apóstolos, os discípulos, eles falavam em aramaico e assim sucessivamente. Ele nem entende por que veio o aramaico, devido ao cativeiro babilônico e o hebraico. Até o hebraico hoje que é falado em Israel não é o mesmo hebraico antigo. Então, por causa do cativeiro babilônico, que perde por causa da diáspora também, que fez com que os judeus perdessem um pouco da língua original. E houve uma mistura da língua persa com a língua hebraica e se tornou aí o aramaico. Só que Alexandre o Grande espalhou a cultura grega ou helênica para boa parte do mundo antigo. Então, a língua universal da época era a língua grega. É a mesma coisa da língua do inglês hoje. O inglês é o idioma universal. Se você fala inglês, você consegue transitar por boa parte do mundo, porque é uma língua universal. A mesma coisa era o grego. Por isso que o Novo Testamento, mesmo com pessoas com falas aramaicas, eles conheciam muito e muito bem o grego. Então, os apóstolos, para que essas cartas, essas epístolas e o evangelho fossem enviados ao mundo, eles escreveram numa língua que o mundo iria compreender, porque era a língua universal, que era o grego. Mas depois a gente vai ver isso na matéria de hermenêutica melhor, é só para a gente conceituar aqui. Então, no período em que Jesus nasceu, o mundo estava totalmente conturbado nessa questão de reinado, de realeza, e Jesus ele nasce, só que a esperança dos judeus é que viria um rei profetizado por Isaías, lá no capítulo 53, profetizado pelos profetas, e esse rei traria libertação. Ora, Israel era vassalo do Império Romano, e esse rei traria libertação do poder de Roma. Esse rei traria justiça e paz. Como diz aqui o texto, ele ama a justiça e odeia o mal, odeia a iniquidade. Então eles esperavam um rei que trouxesse uma paz romana, uma paz entre o seu povo. Eles esperavam um libertador, assim como foi Alexandre o Grande, assim como foi vários conquistadores daquele tempo. Só que Jesus vem contrariando tudo isso. Ele vem falando que o reino não era ali, que o reino não é desse mundo. Ele vem falando que ele não pertence a esse mundo, que aqueles que creem nele, ele vai preparar lugar para que onde ele estiver, estejais também. Então ele oferece para as pessoas algo que é diferente de comida, de bebida, de libertação social. Ele oferece o reino dos céus. Por esse motivo, os judeus rejeitaram a mensagem de Jesus, porque ele oferece um reino além desse reino humano. É por isso que ele estabeleceu esse reino não apenas a judeus, mas também a gentios. Lembram da parábola lá da pedra que os edificadores rejeitaram, né? A parábola dos lavradores maus que queriam matar os trabalhadores ali da vinha, espancaram. Depois o dono da vinha enviou o seu próprio filho ali na vinha, isso está relatado nos evangelhos, e a eles mataram. Então, depois dessa história, dessa parábola, Jesus dá uma sentença, e a sentença é: então, já que foi assim, o reino de vocês será passado a outros, será passado a terceiros. Ou seja, o reino dos judeus foi passado a nós, os gentios. Nós fomos enxertados na oliveira, que é Cristo. Não vamos entrar também no mérito da questão, eu creio que muitos judeus eles serão redimidos naquele grande dia. Todavia, se eles creem na pessoa de Cristo, se eles creem em Jesus como Deus e como Filho de Deus. Agora, judeus ortodoxos que ainda permanecem nas práticas da lei, achando que suas obras irão salvar, estão completamente perdidos. Então, o reino de Cristo é estabelecido para a igreja e não apenas para o seu povo, para o povo judeu,
daquela época. Mas quem é esse reino? Quem é esse Machia, esse Messias que trará libertação espiritual e não libertação social para o seu povo e para todo aquele que crê? Vamos lá em Isaías capítulo 9, versículos 6 a 7, a gente vai fazer a exegese do texto. Isaías capítulo 9, versículos 6 a 7. Quem achou, leia para mim, por favor. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O princípio está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Quem é esse Messias, ou esse Machia? A palavra Deus Forte, no hebraico, vamos primeiro para o maravilhoso, seguindo a ordem aí. A palavra maravilhoso no hebraico é a palavra aviad. Essa expressão aviad no hebraico significa alguém que é tão maravilhoso, que quando você olha para ele, é impossível você rejeitá-lo. Apesar dessa expressão maravilhoso significar, no seu sentido mais etimológico, essa questão, muitos judeus o rejeitaram. Mas aviad, maravilhoso. Segunda expressão, El Kibor. El Kibor significa Deus forte, no hebraico. Terceiro, conselheiro, Bedeoed, no hebraico, conselheiro. Terceiro, El Olam, ou seja, Pai da eternidade. E quarto, que é o que nós estamos trabalhando no terceiro ofício, Príncipe da Paz, que significa Zar Shalom, Príncipe da Paz. Sendo ele príncipe, filho do rei, e sendo o próprio rei, ele veio trazer um reino não de guerras, mas de paz. E o reino que ele traz de paz é um reino espiritual e não é um reino humano. O contexto em que Jesus nasceu era um contexto de guerras, como a guerra dos Macabeus, que se revoltaram contra a opressão, também chamada de revolta dos Macabeus, a opressão dos romanos. Após a morte de Cristo, continuam as guerras, como, por exemplo, 70 depois de Cristo, quando o general Tito, filho do imperador Vespasiano, entra em Jerusalém, destrói o templo de Jerusalém, e o que nós temos hoje, que era o templo reconstruído por Herodes, nós temos apenas resquícios, né, de um pedaço de muro ali, que é o muro chamado das Lamentações. Então, o contexto da vida de Cristo, não só no seu nascimento, vida, mas também a sua morte, é um contexto de guerra, mas ele é o príncipe da paz. Ele veio trazer a paz. E muitas vezes a paz não é ausência de problemas. A paz que Cristo nos promove não é a ausência de dificuldades, muito pelo contrário. É no meio da dificuldade você encontrar o Senhor Deus, você encontrar a paz de espírito. Não é uma paz social, humana, é aquela paz que os discípulos encontraram quando eles estavam sendo mortos, por exemplo, pelo viés do martírio, mas crendo que enquanto o seu corpo se deita aqui na terra, eles estão entrando em alma na eternidade. Isso é maravilhoso. Então, o versículo 6 aí do capítulo 9 de Isaías mostra que o Senhor Deus, o Senhor Jesus, ele é o próprio Deus, devido a essas 4 qualificações divinas sobre ele: maravilhoso, Deus forte, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz, ou seja, o texto do governo de Cristo, do reino de Cristo, no verso 7, para que se aumente o seu governo, essa expressão aí, para que se aumente, é a palavra lemarbe, que significa literalmente um reino que vai crescendo, um reino que vai se expandindo, para que se aumente o seu governo. O próprio profeta Miqueias, por exemplo, profetizou no capítulo 5, versículo 2, que ele iria redimir o seu povo, redimir a nação de Israel. O profeta Zacarias também, no capítulo 6, versículo 13, ele também profetiza que o reino dele será um trono de domínio, será um trono sacerdócio e será um trono de domínio, ou seja,
o profeta Zacarias, ele expõe perfeitamente os dois ofícios de Cristo, que é o ofício sacerdotal e o ofício de rei. Também em em Lucas, capítulo 19, versículos 27 a 38, mostra perfeitamente o propósito do reino de Cristo. Quando ele entra em Jerusalém, eu quero que vocês abrem aí para a gente ler esse texto. Lucas, capítulo 19, versículos 27 a 38. Lucas, capítulo 19, versículo 27 ao 38. É um texto um pouquinho longo. Quem achar pode ler para mim, por favor. É do 27, pastor? Isso, do 27 ao 38. E quando aqueles meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os diante de mim. E dito isto, iam caminhando adiante, subindo para Jerusalém, e aconteceu que, chegando perto de Betfagé e de Betânia, ao monte chamado das Oliveiras, mandou 2 dos seus discípulos, dizendo: Ide à aldeia que está defronte, e aí, ao entrar, achareis preso um jumentinho, em que nenhum homem ainda montou. Soltai-o e trazei. E se alguém vos perguntar por que o soltais, assim lhe direis: porque o Senhor o há de mister. E indo os que haviam sido mandados, acharam como lhes dissera. E quando soltaram o jumentinho, seus donos lhes disseram: por que soltais o jumentinho? E eles responderam: o Senhor há de mister. E trouxeram-no a Jesus, lançando sobre o jumentinho as suas vestes, puseram Jesus em cima, e indo ele, estendiam no caminho as suas vestes. E quando já chegava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos, regozijando-se, começou a dar louvores a Deus em alta voz por todas as maravilhas que tinham visto, dizendo: Bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Pastor, tá mudo. Não tem som. Prontinho, é porque eu desliguei o microfone. Vamos lá. Esse texto mostra a entrada de Cristo em Jerusalém, quando ele entra montado sobre o jumentinho. E se nós continuarmos a leitura do capítulo 19 de Lucas, nós vamos ver que quando ele entra em Jerusalém, a multidão o recebe, dizendo algumas palavras. Olha, Hoshana, Hoshana, Leben David, que quer dizer, salve-nos, salve-nos, salve-nos. Salve-nos, salve-nos, ó filho de Davi. É interessante observar que essa mesma multidão, que quando aparece nesse texto dizendo Hoshana, Hoshana, Leben David, Osana, Osana, bendito é o que vem em nome do Senhor, Baruch Rabá Beshem Adonai. Essa mesma multidão que diz essas palavras, era uma quinta-feira, na sexta-feira, está gritando crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Ou seja, o Senhor Jesus ele lidou com esse antagonismo espiritual, vou assim dizer, daquela geração, porque era uma geração que experimentou os milagres de Cristo. Por isso que a expressão Leben David, ou seja, filho de Davi, é uma expressão que demonstra a messianidade de Cristo. É uma expressão que demonstra que, de fato, ele é o Messias. E eles experimentaram isso, a messianidade de Cristo. Eles viram Jesus andando sobre águas, eles viram Jesus curando enfermos, limpando leprosos, ressuscitando mortos depois de 4 dias. Ou seja, eles observaram todos esses sinais. Mas na sexta-feira, depois de exaltar a ele, chamando ele de rei, dizendo Hoshana, Hoshana, Leben David, ou seja, salve-nos, salve-nos, clamando por salvação, Baruch Rabá Beshem Adonai, dizendo que ele é o Senhor. Essa mesma multidão
agora clama, crucifica-o, está dizendo para ele ser crucificado, para ele ser morto, para ele ser sepultado naquele momento ali no Calvário. Ou seja, isso mostra claramente como estava a situação espiritual de Israel naquele período, como estava a situação do povo de Deus naquele período. Por esse motivo, vários judeus vão rejeitar a mensagem do Messias. E por causa disso, o Senhor Jesus ele vai passar, como diz na parábola, o seu reino não apenas ao povo judeu, mas também a outros povos, que é o povo de os gentios que creram na mesma aliança. Tá fazendo sentido aí para vocês até agora, nesse momento aí, essa questão do ofício do ofício real de Cristo como rei, que veio para trazer salvação? Alguém tem alguma dúvida a respeito disso, para a gente entrar lá na carta aos Filipenses? Se não tiver, cale-se agora, ou fale-se agora, né? Ou cale-se para sempre. Vamos lá, então vamos para Filipenses, abre aí para mim, por favor, Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 11. Ainda tratando dessa questão do ofício real de Cristo, o apóstolo Paulo vai... Isso, Filipenses capítulo... Isso, capítulo 2, versículos 5 a 11. Segura aí. O apóstolo Paulo, quando escreve a carta aos Filipenses, ele vai tratar literalmente de cristologia. Talvez as cartas mais cristológicas, né, de Paulo é a carta aos Filipenses, em primeiro lugar, e a carta aos Colossenses. E faz todo sentido nós entendermos isso, porque Paulo vai mostrar de forma muito clara aqui qual é o papel de Cristo como rei, o seu ofício real, profético e também sacerdotal, principalmente aqui nesse texto. Pode ler, por favor, capítulo 2, versículos 5 até o 11. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo o que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos e vivendo a vida comum de um ser humano. Ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte de cruz. Até aí, pastor Mário? Até o 11, né? Até o 11, isso. 9. Por isso Deus deu a Jesus a mais alta honra e pôs nele o nome que é o mais importante de todos os nomes, para que, em homenagem ao nome de Jesus, todas as criaturas no céu, na terra e no mundo dos mortos caiam de joelhos, declarem abertamente que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Pronto. Alguns aspectos são muito importantes para a gente entender esse texto, em especial a carta aos Filipenses. Aspectos importantes sobre a cidade de Filipos, por exemplo. Alguém sabe aí por que Filipenses chama Filipenses? Deixa eu ver se alguém está ligado aí. Vocês sabem, ou vai ser novidade para vocês. Bom, vou explicar então. Vamos lá. A cidade de Filipos, ela ficava na Macedônia, que hoje é o norte da Grécia. A cidade de Filipenses, ela tinha esse nome por causa de Filipe II, que era rei da Macedônia, pai de Alexandre o Grande. Incrível como nós já falamos dele aqui hoje. Pai de Alexandre o Grande, que conquistou esta cidade no ano 360 a.C. E o próprio Alexandre mudou o nome para Filipos, por isso que é chamada de Filipenses, os habitantes da cidade de Filipos. Essa cidade era uma cidade muito importante para a cultura daquela época, pois ela ficava numa rota principal
ao lado das províncias a leste do Império Romano, a famosa Via Ignácia. Existia uma via lá chamada Via Ignácia. Era uma estrada existente e existe até hoje essa estrada, com algumas ruínas ali, mas dá para ver até hoje essa estrada, algumas pedras ali originais daquela época, se você tiver a oportunidade de ir até lá. E essa estrada bem calçada, bem pavimentada, né? Por isso mostra uma tremenda habilidade dos romanos em construir estradas, até pela própria arqueologia, é fácil entender isso, porque até hoje você encontra quase que em perfeito estado, alguns monumentos ali romanos. Então, por estar situada essa cidade, chamada Filipos, em uma via chamada Via Ignácia, essa cidade era uma cidade muito próspera. Nos tempos romanos, era elevada à alta posição de colônia romana. Então, todos os habitantes que moravam ali em Filipos, ou seja, os filipenses, eles se orgulhavam de fazer parte de uma colônia romana, né? E os seus habitantes, por exemplo, desfrutavam da glória e da pompa dos romanos. Eles eram considerados cidadãos romanos, mesmo estando longe da capital do império. Havia, por exemplo, uma certa disposição de orgulho no coração dos filipenses, justamente por causa disso, por serem considerados romanos, por serem considerados uma grandeza em população e em poder. Eles se consideravam também como integrantes da colônia Júlia Augusta Filipense. Se você perguntasse um filipense daquela época, você nasceu aonde? E se ele nasceu ali, ele diria, eu nasci na colônia Júlia Augusta Filipense, isso em honra ao imperador. Ou seja, eles tinham um orgulho muito grande dessa cidade. Eles tinham um orgulho muito grande. Os cidadãos romanos, eles se consideravam como cidadãos romanos. Alguns até falavam latim, que era a língua romana, e vestia-se como os romanos, por exemplo. Por isso, eles tinham um sentimento de orgulho em seus corações. O apóstolo Paulo fundou uma igreja cristã dentro dessa cidade orgulhosa, chamada cidade de Filipos, durante a sua segunda viagem missionária, conforme nós lemos no livro de Atos dos Apóstolos. Então, Paulo, ele não tinha planos de ir para lá, para a cidade de Filipos, porém, quando nós lemos Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 6 até o versículo 12, anote aí para você ler em casa, Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 6 a 8, ele teve uma visão, e essa visão é um homem, um varão, que no caso era um anjo, algumas traduções diz um varão, com uma vara na mão, dizendo, passe a Macedônia e ajude-nos. Logo ele obedeceu essa visão e foi. Quando ele passa a Macedônia, ele vai diretamente nessa avenida chamada Avenida Ignácia, que dá diretamente à cidade de Filipos. Ele, trabalhando em Filipos, ele funda a primeira igreja em solo europeu, que é a igreja em Filipos. Anos depois, por volta do ano 62, em sua primeira prisão em Roma, quando ele estava preso e não pôde visitar mais essa igreja, ele então escreve essa carta, que é a carta aos Filipenses. Talvez ele recebeu notícias de alguém de que os crentes que converteram através da sua pregação em Filipos ainda eram muito orgulhosos, ainda tinham muita presunção por causa do patriotismo deles, de serem considerados cidadãos romanos. Então ele escreve esta carta quando ele estava preso, e como nós sabemos que ele escreve essa carta quando ele estava preso? Conforme nós lemos na própria carta aos Filipenses, capítulo 1, versículo 7, e capítulo 1, versículo 17. Já vai abrindo aí para a gente ler. Capítulo 1, versículo 7 e também o versículo 17. Então, quando ele escreve essa carta, ele escreve para mostrar que Cristo, que é o Rei dos Reis, ele não se orgulhou
ele se humilhou, se tornou servo, se tornou homem. Ele abriu mão dos seus próprios privilégios. Sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo. Assim também os crentes de Filipos deveriam abrir mão desse orgulho patriótico deles. Deveriam abrir mão, não que eles não poderiam celebrar o patriotismo ou coisa semelhante, mas que isso de nada valeria se isso não convergir na cruz de Cristo. Ou seja, o apóstolo Paulo mostra que Jesus, que é o próprio Senhor, que é o próprio Deus, ele se humilhou, ele abriu mão, ele se tornou servo, assim os crentes de Filipos também deveriam se tornar servos uns dos outros, e não se engrossar as fileiras do orgulho da alma. Ele estava preso quando ele escreveu essa carta. Capítulo 1, versículo 7. Quem achou pode ler para mim, por favor. Vocês estão sempre no meu coração, e é justo que eu me sinta assim a respeito de vocês, pois vocês têm participado comigo desse privilégio que Deus me deu. É isso o que vocês estão fazendo agora, que estou na cadeia, e foi o mesmo que fizeram quando eu estava livre, para defender e anunciar com firmeza o Evangelho. Muito claro aí no texto. Verso 17 também, por favor, irmã Eliana. 17. Os outros não anunciam Cristo com sinceridade, mas por interesse pessoal. Eles pensam que assim aumentarão os meus sofrimentos enquanto estou na cadeia. Só Ou seja, 17? só 17. Ou seja, ele mesmo já coloca isso na carta. Ele está falando para os filipenses que ele está sofrendo, ele está padecendo muitas dificuldades, só que mesmo assim ele está se gloriando no Senhor, por causa da pregação do Evangelho. Então ele está mostrando que o que nós temos que nos gloriar não é na nossa pompa, não é no nosso orgulho, na nossa própria glória, mas também no sofrimento por amor ao Evangelho. Então, muito provável, ele estava preso em Roma no ano 62 depois de Cristo. A carta aos Filipenses foi escrita também em um tom de gratidão, né? Ele estava contente, pois ele recebe ajuda dos próprios filipenses, conforme nós lemos no capítulo 4, versículos 10 até o versículo 20, e ele está feliz por causa dos filipenses, por causa da ajuda que ele recebeu desses irmãos que o sustentaram. Então, ele fala muito da palavra alegria nessa carta, que é a carta aos Filipenses. A palavra alegria aparece aí diversas vezes, em referência à própria pessoa do apóstolo Paulo, a própria pessoa também, as próprias pessoas também da cidade de Filipos. Então, era uma das melhores igrejas que Paulo fundou, que Paulo escreveu. Ele tinha problemas, tinha muitos problemas naquela igreja, como nós vemos aí no capítulo 1 ainda, versículo 27, faltava unidade, tinha muitas discussões no meio da igreja, só que o maior problema daqueles irmãos era o orgulho que caracterizava o ambiente cultural da cidade e que influenciou muito a fé daqueles irmãos, influenciou muito a fé deles. Então, fazendo essa análise introdutória, a guisa de introdução, é mais fácil agora você entender o capítulo 2, por que ele fala literalmente da humilhação de Cristo, do fato da kenosis. A palavra kenosis no grego é esvaziamento. O fato de Cristo ter se esvaziado, o fato dele se tornar homem, o fato dele se tornar servo, e que nós também devemos agir dessa forma. Então, esse sentimento que ele tinha, mesmo estando preso, em favor do Evangelho, dando sua vida ao Evangelho, o sentimento que Jesus também teve, de ter abrido mão da sua própria glória e ter descido até a terra, esse sentimento estava em falta aos filipenses,
por causa do orgulho do coração deles. Capítulo 2 agora, alguém lê para mim versos 1 até o verso 4. Era tanto orgulho naquela igreja que tinha muitas brigas entre aqueles irmãos. Irmãos na fé brigavam entre si. Capítulo 2, versículos 1 até o 4. Posso ler? Se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Lê para mim até o 4. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Bom, se a gente olhar também, isso Paulo está falando para aqueles irmãos lá, que havia muito orgulho entre eles. Cada um considera um superior a si mesmo, ou seja, você deve se humilhar, você deve entender que o próximo, seu irmão, ele está acima de você mesmo, você é servo. Se todo mundo agir como servo, nós teremos apenas um Senhor, que é Cristo. Esse é o sentido que Paulo usa aí. Se olharmos o capítulo 4 dessa carta, versos 2 e 3, nós vamos ver que havia duas mulheres que saíram nos tapas, literalmente, elas quebraram o mesmo pau, desculpa a expressão, naquela igreja. Lê para mim o capítulo 4, versículo 2 e 3. Rogo a Evodia e rogo a Sintique, que sintam o mesmo no Senhor. E peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes estas mulheres que trabalham comigo no Evangelho, e com o Clemente e com os meus outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Essas duas mulheres aí, Evódia e Sintique, você pode colocar o nome quem vai ter filho aí, coloca o nome dessas mulheres aí nas suas filhas. Evódia e Sintique. Essas mulheres, elas estavam brigando ali no meio da igreja. E Paulo, então, roga para que elas parem com isso. Exorta essas mulheres, duas mulheres que brigavam, intrigas entre crentes que não se davam bem. Era uma igreja excelente, uma das melhores igrejas que Paulo fundou. Mas faltava unidade por causa do orgulho e da presunção. Capítulo 3, por exemplo, versículo 2, a gente não vai ler porque o tempo já está encerrando aqui dessa reunião, e eu já tem alguém querendo fazer uma pergunta, eu já vou responder. No capítulo 3, versículo 2, por exemplo, essa igreja de Filipos era uma igreja ameaçada também por falsos mestres, ameaçada por falsos profetas em Filipos. Então havia muitas heresias. Interessante que Paulo usa a expressão cães, usando a expressão aí para falsos mestres, cães devoradores, no capítulo 3, versículo 2. Porém, como eu disse, acima de tudo isso, o maior problema daqueles irmãos era o orgulho. E ele vai tratar esse orgulho com cristologia. Ele vai tratar o orgulho daquela igreja falando de Cristo, estudando o que nós estamos estudando aqui, cristologia. Porque quem entende a pessoa de Cristo, quem entende a divindade de Cristo, quem entende o poder de Cristo, quem entende o ofício sacerdotal de Cristo, o ofício profético de Cristo, o ofício real de Cristo, não é orgulhoso, porque vai ver perfeitamente o que Cristo fez. A gente tem uma mania de olhar para Cristo e lembrar só da cruz. A cruz. É maravilhoso. A cruz é o ápice. A cruz é o ponto-chave, é a cereja do bolo. É a cruz e a ressurreição. Quando eu falo cruz, eu não estou falando literalmente a madeira. Estou falando o ato de Cristo ir para a cruz. É uma força de expressão. A cruz é a cereja do bolo. Mas a encarnação de Cristo, o fato dele se tornar homem,
o fato dele abrir mão da sua glória e se tornar como um de nós, ou seja, a encarnação, a morte e a ressurreição de Cristo, é algo esplêndido, é algo maravilhoso. E quem entende isso verdadeiramente, quem entende isso de forma correta, jamais vai ser orgulhoso, porque vai entender que o que Cristo fez não tem preço que pague a grande obra de salvação. Eu vou abrir agora para perguntas e respostas, nós já estamos encerrando, falta 8 minutos para encerrar aqui essa chamada aqui, essa reunião. Então, o que acontece? Eu vou abrir para perguntas e respostas, mas nós não conseguimos entrar ainda no capítulo 2, né? Nós estamos fazendo uma apanhagem geral de toda a carta aos Filipenses. Na próxima aula, a gente vai entrar no capítulo 2 e encerrar esse módulo que é Cristologia. E a gente vai entrar, ver se dá conta de entrar na próxima aula já uma nova matéria. Lembrando que vai ter também uma pequena avaliação que eu vou mandar para vocês a respeito de Cristologia, tá bom? Pode fazer a pergunta, Orlando. Irmão, não é só uma pergunta, observação. Parece que Paulo escreveu para os dias de hoje, né? E nós vemos nas igrejas, infelizmente, esses fatos, né? Exatamente. É incrível como a própria Bíblia, ela foi escrita em um tempo tão antigo, mas ela se aplica aos dias atuais. Para que mais orgulho do que nós estamos vivendo hoje em dia, né? Orgulho das pessoas, orgulho dos cristãos a respeito da obra, a respeito de si mesmo, perdão, a respeito da sua própria glória, e não a respeito da obra de Cristo, e não a respeito de Deus. Pode falar, Logan. Pastor, ali no começo de Gênesis, fala que o Espírito de Deus pairava sobre as águas, né? Ali. Sim. Esse é o Espírito Santo que Jesus manda pra gente? É o mesmo Espírito? É o mesmo Espírito. Nas escrituras, o Espírito Santo, no Antigo Testamento, você não vai encontrar a expressão Espírito Santo. Você não vai encontrar a expressão Arona Kodes, que no hebraico é Espírito Santo. Você vai encontrar a expressão apenas Ruach, né? Apenas o Espírito, no Antigo Testamento. Você não vai encontrar essa expressão. Você vai encontrar Espírito do Senhor, você vai encontrar o Espírito de Deus, mas você não encontra a expressão Espírito Santo, somente no Novo Testamento, mas é o mesmo Espírito, tá? Obrigado, pastor. De nada. Alguém tem mais alguma dúvida? A gente ainda tem 6 minutos para a gente encerrar essa live. Eu acho que essa live não, essa chamada. Eu estou em live, né? Nós vamos aderir a esse modelo de aula, que é 1 hora, só que separando aí pelo menos 8 a 10 minutos para tirar nossas dúvidas a respeito do que está sendo estudado ou também qualquer pergunta aleatória. Importante focar no que está sendo estudado para que a gente não cause confusão aí no raciocínio dos irmãos. Pode perguntar. Quem está perguntando aí? Ô, pastor, o que deu para entender é relacionado ao helenismo, igual o senhor comentou. Tipo, era Deus preparando aquele povo, igual usou o Alexandre o Grande naquela situação para preparar aquele povo, para todo mundo conhecer a língua grega, igual o senhor comentou do inglês de hoje em dia. Então, estava preparando aquele povo, né? Não só assim, no processo do helenismo, mas também ele usou o povo romano, né, também para construir estradas, né, tipo assim, facilitando para Cristo poder pregar o evangelho. E além disso também, o povo judeu, além disso, eles estavam sendo fragmentados. Então eles estavam divididos entre eles, então eles estavam ficando fracionados. Então, o que deu para entender é que Deus usou naquela situação aquele povo para poder facilitar a vinda de Cristo, para ele poder pregar o evangelho. É esse entendimento que eu tive em relação ao que o senhor comentou. Não sei se realmente foi isso que eu entendi. Exatamente, você está correto. Nós chamamos isso de graça comum. O que é graça comum?
A graça comum é quando Deus ele usa alguns meios para trazer a sua própria glória. E, às vezes, até o ímpio Deus pode usar. É o caso de Ciro, nós encontramos nas Escrituras. Deus levantou, ele chama de Ciro de meu servo. E Ciro era um homem terrível. Deus chama ele de meu servo. Ou seja, Deus usa, sim, os próprios governos, os poderes, para cumprir seu propósito. Eles nem sabem, às vezes, mas eles estão cumprindo o propósito de Deus na terra. E Deus usou a perseguição romana para os cristãos, para testar a fé deles. Deus usou a perseguição, por exemplo, do Coliseu romano para testar a fé daqueles cristãos ali. Então, muitas vezes, Deus ele usa, sim, os meios naturais. Nós apenas falamos aí dos meios sobrenaturais que Deus usa e tal, mas Deus também usa meios naturais para promover a sua própria glória, para mostrar que, de fato, ele é Deus e que, de fato, ele pode usar os propósitos do mundo para a sua própria glória também, porque ele é o Senhor, ele é dono de tudo. O diabo, ele não manda em nada. O diabo, diz Martinho Lutero, é o diabo de Deus, né? O diabo é o diabo de Deus, é como um cachorro na coleira de Deus. Só vai aonde a providência de Deus determina, e não de acordo com sua própria vontade. E é incrível isso. A questão também lá do helenismo, como você mesmo disse, foi importante a promulgação da cultura helênica até para a própria transmissão das escrituras, porque sendo a Bíblia escrita em aramaico, por exemplo, a Bíblia iria ficar restrita somente ali, naquele ambiente da Judéia, Pérea, Samaria, Galileia, mas sendo escrita em grego, como foi escrita, ela foi enviada para a Europa, como foi aqui para Filipenses, foi enviada para vários outros locais do mundo. Outro fato importante que você mencionou e outra coisa que eu quero mencionar é o fato de Paulo também ter se colocado como cidadão romano. Né? Ele se considerava também como cidadão romano. Então, como eu falei aqui que eles se orgulhavam do patriotismo, não significa que você não deve ser um patriota. Você pode sim se orgulhar de ser um patriota, mas desde que isso não esteja acima de Cristo, desde que isso não se torne um ídolo no seu coração, como era o caso dos filipenses. Quando Paulo ele foi preso, ele apelou à sua cidadania romana justamente para ele ganhar mais tempo, né? Para ele, na sua defesa, para ele ganhar mais tempo, ter mais chance, mais tempo de pregar a mensagem do Evangelho, e isso para a glória do Senhor. Vamos encerrar aqui. Eu só tenho 1 minuto, a gente vai fazer uma oração agradecendo por essa aula. Algum irmão faz uma oração aí, agradecendo para a gente, por favor? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, meu Pai, te damos graças por esse momento, por essa oportunidade, meu Deus, e que possamos sim, a cada dia nos alicerçar mais e mais em Ti. Crescer não, porque que cresça o Senhor e nós venha diminuir mais e mais. Obrigado, meu Deus, por essa oportunidade.